Graça e paz, amados, nossos queridos ouvintes, amados de Deus. Nós vamos estar dando início a mais uma parte do estudo que nós começamos há umas semanas atrás. É o estudo acerca do casamento. E antes nós vamos orar e colocar tudo nas mãos de Deus. Pai Santo, Pai amado, Senhor, eu te agradeço por mais esse sábado. Esse feliz sábado que o Senhor nos tem preparado. E pela oportunidade que o Senhor nos deu de estar aqui hoje, podendo partilhar daquilo que nós temos que é mais precioso. Nós temos o seu Filho que foi sacrificado por nós, nós temos o Espírito Santo e temos o seu amor. Mas a sua essência é revelada pela sua palavra, pela confirmação do Espírito Santo. Eu te agradeço. O pouco que nós sabemos, meu Pai, se torna muito quando nós partilhamos e temos o feedback das outras pessoas, de pastores, de crentes novos convertidos, pessoas que já têm várias experiências. E nós queremos te agradecer, meu Pai, por tudo que nós temos recebido. E hoje, principalmente porque nós estaremos falando do casamento, eu quero agradecer pelo meu casamento. Quero agradecer pelas bênçãos que nós recebemos com o casamento. Também agradecer por todas as dificuldades que nós passamos, que isso só nos tornou mais fortes, unidos, em nome de Jesus. Eu te agradeço e peço que haja entendimento entre os casais, que haja solidificação das famílias, para que a sua igreja seja mais fortalecida. Agradeço pela sua presença. E se hoje eu tivesse a chance de refazer o meu contrato, refazer a minha unidade com o Senhor, eu faria tudo de novo. Obrigado em nome de Jesus. Amados, há algumas semanas nós introduzimos o estudo acerca do casamento, onde particularmente falamos do casamento no geral, como o casamento está sendo visto pela sociedade, quais são as confusões que as pessoas fazem com o conceito de casamento, tipo pensar que o casamento o propósito do casamento é sexo ou procriação, o que não corresponde à verdade. E nós não falamos do papel do esposo e da esposa no casamento, não chegamos a falar disso, nós falamos apenas a sociedade e o casamento no geral como esse assunto tão importante. Essa base que é o casamento, eu tenho que frisar novamente aqui, que o casamento, antes que houvesse qualquer sociedade, antes que houvesse qualquer igreja, antes que houvesse qualquer organização, qualquer instituição, Deus instituiu o casamento. E nós falamos, será que o casamento ainda é uma boa ideia? E a resposta clara é que, claro que é uma boa ideia. Claro que continua sendo e eternamente será uma boa ideia, porque não é uma ideia que veio, não é um plano, não é um projeto que veio do coração do homem. Não foi o homem que pediu uma esposa para se casar, mas é algo que veio do coração de Deus. Deus gerou esse sonho, esse projeto para a vida do homem. Então, o Deus eterno, ele não tem ideias que funcionam a curto prazo, como nós temos. O que ele faz, o que ele diz, a não ser que ele diga, esse plano para vocês é a curto prazo. Se ele disser assim, é porque é para curto prazo, mas para o casamento, ele instituiu a longo prazo. Está na Bíblia que aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Portanto, o homem e a mulher, o casamento é algo que deve ser eterno. Diz, a morte pode separar isso, mas o homem não separa isso. Portanto, foram esses tópicos que a gente falou algumas semanas atrás. Nós, infelizmente, não continuamos logo na segunda semana, porque tivemos alguns imprevistos e tivemos que falar de outros assuntos. Mas hoje nós vamos estar dando continuidade e vamos estar falando do casamento, basicamente do plano que Deus tem
das instruções que Deus dá através do apóstolo Paulo, não só do apóstolo Paulo, mas assim na Bíblia no geral, acerca do casamento, do relacionamento entre o marido e a mulher. E vou começar dizendo algo que pode levar poucos minutos para se casar. Estou falando da cerimônia do casamento. Pode ser que leve 1 hora ou menos de 1 hora para se casar. Mas para manter, para construir um casamento, isso leva a sua vida inteira. Não pense você, irmão, que quem está casado hoje simplesmente pode... Por exemplo, é algo que nós pensamos quando casamos, estamos nos primeiros meses de casado. Quando começam os primeiros problemas. Nós vemos para o pastor que está casado há vários anos com a sua esposa. Vemos para esse ancião que está aí na igreja, casado por longos anos. Pelo menos eu vi assim, né? Diga assim. Eles devem já ter experiência que nunca tem problema nenhum. Não tem problema, não precisam fazer mais nada, porque já se conhecem tudo a 100% e tal. Mas meu Deus, isso vai levar muito tempo. Mas isso não é verdade. Os anciãos, pessoas que já têm 90 anos, podem ter 50 anos de casado, 40. Não, eles também têm os seus problemas. Eles também têm algo que a cada dia irão estar trabalhando, porque o casamento é feito com esse propósito mesmo. O casamento, algo que eu vi, porque eu estava fazendo um estudo, então eu vi uma pregação, um jovem pastor, acho que é Michael Todd, o nome dele, se não me engano, mas é da Revelation Church. E ele estava falando algo acerca do casamento que me tocou muito. Ele disse assim, olha, você pensa que o casamento vai te curar? Você entra no casamento e vai se transformar imediatamente numa outra pessoa? Ele disse, não, o casamento vai revelar quem você é. Vai revelar quem você é. As coisas que você fazia quando você era solteiro, ninguém vê, eu faço isso, é tranquilo e tal. Quando você está casado, essas coisas vão ser reveladas. Se você não escova os dentes, se não toma banho todos os dias, isso vai ser revelado. Se você tem o hábito de deixar a toalha molhada em cima da cama, você tem hábito de qualquer que seja o hábito, né? Não trocar de roupa, ou trocar de roupa todos 4 vezes por dia. Né? Você liga tanto para essas coisas. Se você ficar à frente do espelho por várias horas, essas coisas vão ser reveladas. Então, leva uma vida inteira para você construir um casamento. E eu sempre gosto de fazer isso porque eu somente estou casado há 3 anos. O primeiro ano, os primeiros 6 meses, a minha esposa estava grávida. Isso foi muito, muito, muito difícil para mim, para nós. O entendimento, eu amava minha esposa, ela também me amava, sentia isso, né? Mas o entendimento estava a ponto de destruir o nosso casamento. É por isso que, para os ouvintes que não estavam, que não ouviram a primeira parte desse estudo, e nós estamos baseando num livro que é do autor Myles Munroe. E ele fala ele fala do casamento e menciona pontos importantes, mas há algo que ele diz que eu acho que é bastante importante, que eu gostaria também de partilhar com vocês. Ele diz que o mais importante, o que fará você ficar mais ligado à sua esposa ou seu esposo, o que fará o vosso relacionamento durar para sempre, é mais entendimento do que amor. Porque há muitas pessoas que se amam muito, mas porque não se entendem, não podem viver juntos. Não dá para viver juntos. E eu estava falando aí o que eu passei nos primeiros 6 meses com a minha esposa. Aquilo foi difícil para mim porque eu não estava preparado para isso. Eu não sabia que o humor das mulheres, algumas, né, nem todas, iria mudar completamente
no período da gravidez. Isso para mim foi chocante. Comecei perguntando, será que a minha esposa não gosta mais de mim e tal? Mas graças a Deus, Deus é tão bom que Ele coloca pessoas no seu caminho para te ensinar das coisas. Quando você estiver disponível, Ele sempre fará algo por você. Eu agradeço a Deus pela vida das pessoas que me ajudaram nessa fase. Então o aconselhamento é: procure um entendimento. Procure entendimento com o seu cônjuge. Tem que procurar entendimento. Sem entendimento, não vai funcionar. Não vai funcionar. Você pode amar muito a sua esposa, amar muito o seu esposo, mas vocês não se entendem e o relacionamento não vai mesmo funcionar. Então, por agora, vamos estar dando a entrada aos tópicos de hoje. O primeiro tópico aqui é colisão de histórias. E isso, nesse tópico, eu vou estar falando de como é uma colisão quando você vem com as suas experiências e se une à sua mulher, que também tem as experiências dela. Repare só, irmão. Você se casa com 20 ou 30 anos, ou 40. E até essa parte, até quando você se casa, você já tem a sua própria experiência, tem os seus amigos, tem o seu modo de ser, tem a sua família, as suas experiências, as fortes experiências que te ligam à sua família. E a sua esposa também tem, o seu esposo também tem. Quando você se casa, muitas vezes as pessoas pensam que será assim: bem, agora eu vou esquecer dos meus familiares, eu vou esquecer de tudo, porque agora a minha família é a minha esposa e os filhos que eu irei ter, ou o meu esposo e os filhos que eu irei ter, que nós iremos ter. Mas isso não funciona assim. Se fosse possível, Deus talvez te criaria com um botãozinho que é só clique, e aí você esquece tudo, é uma nova vida, novas coisas, é nova vida sim, mas o que você carregou a vida inteira estará ali com vocês. Então, quando se casa, isso é uma colisão de histórias. Não, de histórias e experiências. Quando eu me casei com a minha esposa, eu trouxe comigo os meus familiares, que eu sou muito ligado a eles, eu amo. Eu trouxe comigo os meus hábitos bons e maus. Eu trouxe comigo todas as minhas experiências que eu ganhei anteriormente. E que talvez ela tenha gostado da maioria daquelas que ela conseguiu ver através dos meus atos. E por isso ela aceitou se casar comigo. Mas ela também traz essas mesmos tipos de experiências que podem me agradar ou não. Então, quando você se casa, você tem que saber, para que você tenha um entendimento, você tem que saber que essas coisas vêm. Por exemplo, só para dar um exemplo aqui, não com a minha vida, porque não é tudo acerca da minha vida, da minha experiência. Só 3 anos casado, isso é muito pouco. Mas, por exemplo, o meu pai falava algo. Eu falo de pessoas que eu conheço. Meu pai dizia algo. Ele dizia que uma vez ele, porque onde eles viviam, tinham que pagar a renda da casa. Mas só que a minha mãe tinha herdado uma casa na capital mesmo do país. E a minha mãe disse para o meu pai: vamos morar ali e tal. Mas meu pai disse para ela assim: olha só, você sabe que eu bebo, né? Se um dia eu beber, eu chegar em casa de noite, eu bater na porta, você ficar chateado comigo e disser que não irá abrir, a primeira coisa que eu vou pensar é: ela tá dizendo isso porque a casa é dela, né? E meu pai disse para ela: você acha que isso vai funcionar? E ela imediatamente disse: não. Porque ela conhecia o meu pai, sabia do jeito que meu pai era. Meu pai me fala dessas coisas para me ensinar de entendimento. O meu pai me ensinava como evitar confusões. Muitas vezes ele dizia assim: olha, quando eu sei que eu não estou certo, eu me calo. Mas para não responder muitas vezes, eu saio e volto para encontrar o clima mais calmo. São experiências da vida dele. Tá certo? É diferente da minha. E
Eu bem me lembro também que um amigo meu melhor amigo, casou antes de mim e disse assim, olha, eu vou te aconselhar uma coisa, nunca carregue as experiências da vida das outras pessoas para colocar, para implantar no seu casamento. Para você entender, você tem que saber dos planos de Deus para a sua vida e vida da sua família. Só assim é melhor. Então, por que eu dou esse exemplo do meu pai? Porque eles não brigaram por causa do entendimento que houve. Porque com certeza minha mãe viu que isso poderia não dar certo. Mas olha, eles viveram 12 anos de casado. Nós, como filhos, nunca fomos frustrados por uma briga em casa. Eu nunca vi o meu pai gritar na minha mãe ou a minha mãe gritar no meu pai. Nunca vi. Não porque eles não brigaram, não porque isso não aconteceu, mas colocaram isso bem longe da vida dos seus filhos. Muitas crianças, muitos jovens, adolescentes, muitas pessoas crescem e hoje estão com 30 anos, mas ainda tem uma frustração por tantas brigas que viram dos pais em casa. Então, pais, os seus problemas que você resolve com a sua esposa ou com o seu esposo, isso não tem nada a ver com as crianças, não tem nada a ver com os pequenos. Saiba controlar, saiba aguentar o que você possa aguentar, saiba controlar, tenha paciência, se separem num lugar onde vocês irão discutir. Sei lá, vão lá num deserto, gritem, façam o que quiserem, mas longe dos ouvidos e dos olhos dos vossos filhos, porque eles leem as coisas. Eles sabem quando os pais não estão felizes, eles veem isso. Eu não vi isso no casamento dos meus pais, não vi isso. Mas quando meu pai, depois que a minha mãe faleceu, quando ele veio arrumar uma outra mulher, eu vi isso e eu sofri muito porque eu nunca tinha essa experiência. Sofri muito na escola, muitas vezes eu ia para a escola, sozinho eu começava a pensar nas outras pessoas. Eu vi a vida deles perfeito e a minha vida muito triste por causa disso. Não era uma pessoa que era minha mãe, mas só que eu não gostava de ouvir eles brigarem, não gostava. Portanto, se você quiser que o seu filho não seja frustrado, você quer que ele cresça saudável, fisicamente, espiritualmente, saiba ser esse exemplo. Você, esposo e esposa, saibam ser esse exemplo. Vocês são os pais. Portanto, amem uns aos outros. E vamos já entrar aí e ver o plano que Deus tem para vocês a nível do vosso tratamento, do vosso relacionamento. Mas muito cuidado, muito cuidado. Muitas pessoas aí criticam, a sociedade está assim, porque não vê que a raiz dos problemas está no casamento. Quando os pais só brigam, os filhos crescem frustrados. Tem que ter entendimento. E isso vale mais no casamento, vale mais na união, na unicidade, do que o próprio amor. Portanto, é uma colisão de histórias. É uma colisão de histórias. E nada melhor do que a Bíblia para nos ensinar como vencer essas barreiras. Primeiramente, seu casamento tem que ser nos padrões de Deus. Tem que ser abençoado por Deus. Guarda isso, nós nunca vamos obter esse casamento nos padrões de Deus simplesmente por fazer as coisas que a multidão, que a maioria das outras pessoas estão fazendo. Vamos cavar profundamente no coração de Deus e saber o que Ele tem para nós, saber os seus princípios. Isso sim nós temos que guardar. E o apóstolo Paulo, na carta que ele escreveu aos Efésios, capítulo 5, versículos 21, 22, 23, 25, 31 e 32, ele nos aconselha como ter um relacionamento nos padrões de Deus. E o que eu gosto e o que me faz sentir ainda mais feliz por eu hoje ser casado é que o casamento é visto, é tratado nos padrões do relacionamento de Jesus com a sua igreja. Por isso que
Nós vimos essa comparação sendo Jesus é o noivo e a igreja é a noiva. Portanto, você, esposo, você é simbolizado como Jesus e a tua esposa é simbolizada como a igreja. Isso não para você dizer eu sou maior porque eu sou simbolizado como Jesus. Não é nada disso. Não é nada disso. Então aprenda, vamos lá passo a passo para que você saiba como interpretar essa passagem. Diz primeiramente para se submeter uns aos outros em reverência a Cristo. Muitas pessoas dizem que só a esposa tem que submeter ao esposo. Isso não é verdade. Nós também nos submetemos, esposos. Nós também nos submetemos. Muitas vezes a nossa não submissão reflete o nosso orgulho. E você sabe que isso é a raiz de todo o pecado. A sua posição é do esposo. Você é o cabeça, sim. Você nunca pode deixar de ser o cabeça. Mas também você tem que se submeter em certas circunstâncias. Assim como a esposa deve se submeter. Mas aí, diretamente a esposa diz assim: esposas, vocês devem se submeter aos vossos esposos no Senhor, assim como a igreja se submete a Cristo. Agora eu pergunto, existe condição para a igreja se submeter a Cristo? Com certeza que não. Você tem que se submeter. Porque isso é o mandamento. Você se submete a Cristo. Eu vou falar da maneira mais simples possível. Se submeter não significa ser escravo para ser pisado. Porque Cristo nunca pisaria na igreja. Ele ama a igreja. É por isso que a palavra aí também diz: esposo, você tem que amar, cuidar, fazer tudo o que Jesus Cristo fez pela sua igreja, faça pela sua esposa. A sua esposa está se comportando mal? Ao invés de você sair aqui aí e ficar nos bares aí em outros lugares, criticando com os amigos, dizer, não, eu sou infeliz porque a minha esposa é isso e aquilo. Não, carrega essa vergonha com você. Porque Jesus Cristo carregou a vergonha da igreja com ele. Carregou. E olha o tratamento que Jesus Cristo recebeu. Foi caluniado sem fazer nada. E quem você acha que é para que a sua esposa não fale nada que vai te ferir um dia? Ela vai falar. Vai falar coisas às vezes que vai te ferir. Mas guarda isso para você. Amanhã acontece uma coisa. Eu muitas vezes digo essas coisas. Se você, isso aqui vai para vocês aí, esposos. Se a sua esposa fizer algo que envergonha a família, imagina ela vai na igreja, faz alguma coisa ali, faz qualquer coisa que seja que traga vergonha à família. Ao invés de você aceitar esses abraços das pessoas ali que dizem, oh, eu sinto muito mal por você, você não merecia isso, e tal. Sabe o que é que você deve fazer? Você deve abraçar a sua esposa e assumir essa vergonha. Você é a cara da família, você é o cabeça. Jesus Cristo, quando foi na cruz, levou toda a nossa vergonha. É isso que a Bíblia diz. E muitas vezes eu não entendo por que as mulheres acham que se submeter é muito complicado. E ver o que é mandado ao homem. Se você é o cabeça, a responsabilidade ainda é maior. Porque submeter até você também se submete quando necessário. Não sendo um cabeça que se submete à noiva. Mas você tem que ser uma pessoa capaz de se submeter em momentos de submissão. Eu vou dizer somente uma coisa aí. Quem ama tanto, se submete. Eu vou dar um exemplo de submissão. Vamos dizer que eu tenho um plano e eu quero fazer algo. A minha esposa, ela estuda economia, management, tipo esse negócio aí. E aí eu quero fazer um plano financeiro para nós aqui. Eu começo com esse plano. Então, eu chego e apresento para minha esposa, olha, eu quero que a gente faça isso, faça tal. Aí ela examina e diz assim, olha,
Eu não acho que isso vai dar certo. Ela não está não se submetendo. Está fazendo o papel de esposa, ajudadora. Eu não acho que isso vai dar certo. Eu acho que você cometeu uns erros aqui e tal. Eu sou o cabeça, olha, o cabeça. Simbolizado como Cristo. Ok. E então ela diz assim, mas olha, eu tenho um plano aqui, deixa eu só mostrar. Porque eu estava pensando nas mesmas coisas e mostra um plano, explica pra mim e tal. Eu vou dizer, esse plano aqui é bem melhor do que o meu, viu? Vamos usar esse plano então? Vamos usar esse plano. Olha, eu disse, vamos usar esse plano. E ela disse, sim, vamos usar. Agora veja, submeti ou não ao plano que ela tinha. Submeti ou não. Isso também é submissão. As pessoas sempre levam no lado negativo. Se submeter está sob a missão. Ela fez um plano. Tem uma missão ali. E eu me submeti ao plano dela. Mas olha, é o homem que tem a última palavra. Vamos fazer isso. Porque sem a aprovação do esposo na família, você não faz. Portanto, mulher, sejam amáveis, né? A missão do esposo é te amar. Seja fácil de ser amada. Isso também está sob a missão dele, né? Seja fácil de ser amada, que você consegue as coisas com sabedoria. Com sabedoria. A palavra é com sabedoria, porque muitas infelizmente, só querem... negociam tudo para conseguir o que querem. Ah, é? Não vai trazer aquela televisão nova que eu pedi? Então não vai ter sexo durante a semana. Não vai ter sexo. Não vai ter sexo. Você nunca brinque com isso. O propósito do casamento não é o sexo, mas sexo é parte do casamento. Tem que ter também. Certo? Duas palavras simples. Esposa, se submete. Mas no Senhor, olha, com sabedoria. E marido, ame a sua esposa. Ame a sua esposa. Ame a sua esposa. Eu há tempos, até tenho que partilhar isso também. Há tempos tem um amigo meu que se casou há pouco tempo e infelizmente com muitos problemas, mas o camarada não é experiente nos relacionamentos e chega para mim e começa a falar, não, eu já vi coisas dela, já não, nem sequer chama mais esposa. Não, essa aí é uma bandida mesmo, é isso, é aquilo. Quantas vezes eu falei para ele, não fale essas coisas, você não, só porque não está funcionando, não fale essas coisas. Você não pode dizer essas coisas de uma pessoa. Você se casou e ainda você está casado, você não pode falar algo assim da sua esposa. Tem que ajudar, tem que isso, tal. Não, mas você viu o que passou isso? Ok, tá certo. Agora, umas semanas atrás, ele me liga e diz assim, olha, ela chegou aqui, falou comigo, pediu para voltar. Eu coloquei todas as minhas condições para voltar. Eu voltei. Quando ele terminou, ele disse assim, é com aquela mulher que você chamou de bandida que você está voltando? Às vezes você fala umas coisas, tira algo da boca, é tão amargo, e depois você vai ter que engolir para saber como é que é. Depois vai ter que engolir para saber como é que é. Entendimento na família, é isso que Deus quer que haja, para que o seu casamento prolongue, até que um de vocês morra. Para que isso tenha esse tempo, tem que haver entendimento. Entendimento você não tem que inventar, não tem que ouvir outras pessoas. Vai no coração de Deus, você vai saber os princípios que Ele tem para você. Você vai descobrir várias coisas acerca da sua esposa, seu esposo, que você não gosta, mas vai aprender a lidar com essas coisas. Vai ajudar que haja mudança. É desse jeito que as coisas funcionam. E para terminar aqui, tem a ideia também de ser o tempo já não vai dar para falar de mais coisas, mas só para falar disso, a ideia, quando a Bíblia diz que o homem unir-se à sua mulher e se tornarão uma só carne, essa unidade tem que ser bem profunda. Não é unidade mesmo, é unicidade. Porque unidade é você pegar duas coisas e juntar. Tipo, você pega 2 pedaços de madeira, coloca uma cola e junta. Fica ali, tá junto.
Mas a pressão, olha só, a pressão e o calor exterior pode fazer a cola fundir e as duas partes se separam. Isso não é a unidade nos padrões, não é a união nos padrões de Deus. Quando você se casa, abençoado por Deus, sabe o que é que o calor e a pressão exterior irá fazer aos dois cônjuges, a você e a sua esposa? Irá fundir vocês até vocês se transformarem em um. E ali não haverá como separar as partes. É uma fusão das duas partes em um. Não é juntar os dois, mas é uma fusão. Os dois se misturam completamente e se tornam um. É como hidrogênio e oxigênio se juntando e formando água. E até é mais forte, porque você poderá separar posteriormente hidrogênio do oxigênio. Mas no casamento, nos padrões de Deus, nada poderá separar. Por isso que quem toma a ideia de se separar, ou é porque nunca esteve nos padrões de Deus, ou é porque o inimigo está tomando conta da família dessas pessoas. Nós já estamos terminando. Eu agradeço a todos os ouvintes e peço a Deus que abençoe a sua família, no nome de Jesus, que você guarde no seu coração aquilo que saiu daqui e do coração de Deus para você, não as minhas próprias ideias, o que não corresponde à verdade de Deus, no nome de Jesus, que seja destruído antes que chegue no seu ouvido, antes que chegue aí no seu coração, porque ouvir você já ouviu, né? Mas você, esposo, vai lá na sua esposa, fala algo bonito hoje. Se for o tempo de falar algo bonito, vai lá falar algo bonito. Deixa ela saber que você ama e que você está disposto a morrer por ela, assim como Cristo morreu pela igreja, a carregar a vergonha dela. E você, esposa, mostra a submissão com amor, mostra a submissão com sabedoria. Vi uma pastora aí na nossa igreja e ela falou: eu sou submissa, graças a Deus. Submissa, mas não sou escrava. Porque com certeza o esposo dela entende que submissão não significa ser escrava. O homem que entende submissão como ser escrava, esse homem não está preparado para ser casado. E na próxima semana nós vamos falar de mais aspectos do casamento. Tenha um dia abençoado no nome de Jesus. Amém.